Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. O tema deste vídeo: a ira de Deus foi contra Jerusalém, não contra outras nações. Por que a teologia não entendeu isso? É uma pergunta e eu peço que você me acompanhe nesta leitura que farei de Ezequiel, capítulo 5, do versículo 5 ao 17. É uma leitura, talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas vai valer a pena. Então, para que eu venha explicar, passar o entendimento desse título, eu tenho que fazer a leitura, não tem como eu pegar versículos soltos. Tem horas que você pega um versículo solto, em cima daquilo você faz uma mensagem, agora esse daqui não dá. Então, em cima da profecia de Ezequiel, capítulo 5, versículo do 5 ao 17, vamos ler. Estou utilizando a Nova Almeida atualizada, a NA. Assim, o eterno Elohim, o Criador, falou pela boca do profeta Ezequiel. Capítulo 5, versículo 5. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações, com os outros países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor. Aqui se falava dos estrangeiros, dos gentios, do povo que não fazia parte da comunidade de Israel. Então aqui a palavra estava sendo dirigida aos israelitas, aos que faziam parte das 12 tribos de Israel. Porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Olha, os israelitas eram mais rebeldes do que os gentios. Não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, não procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos dentro de você, à vista das nações. O juízo de Deus seria onde mesmo? Dentro de Jerusalém, contra os israelitas, contra os descendentes das 12 tribos de Israel. 9. Farei com você o que nunca fiz e o que jamais farei de novo, por causa de todas as abominações. Ei, Jesus, você quando fala que Jesus vai voltar, para que Jesus volte de novo, terá que acontecer esse juízo novamente. Esse juízo aconteceu no ano 70 DC, na primeira era cristã, quando o general Tito e os soldados, o exército romano, cercou Jerusalém e ali as pessoas morreram de fome, de sede, de tudo. 14. 10, versículo 10. Por isso, os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você. Jesus falou: ai das grávidas naqueles dias, ai das que amamentarem naqueles dias. Por isso, os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você. De você quem? Jerusalém. Durante o quê? Durante o cerco. Ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos e tudo que restar de você espalharei aos quatro ventos. 11. Portanto, por que você profanou o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei, os meus olhos não terão piedade e eu não a pouparei. Aí tem pessoas que falam assim: o Deus do Velho Testamento é um Deus ruim, é um Deus que matava. Ei, mas Jesus falou do cerco, Jesus falou dessa situação. O mesmo Deus, o mesmo Pai de um mesmo Deus era um só. Não tem essa conversa, não. Isso é conversa de pessoa de insano, que fala que o Velho Testamento tinha um outro Deus, o Deus do mal. Aqui foi tudo... Olha, presta atenção. Portanto, por que você profanou o meu santuário com todas as suas detestáveis e com todas as suas abominações? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, eu me retirarei. Ele diz que ele. Os meus olhos não terão piedade e eu não a pouparei. 12. Uma terça parte dos seus moradores morrerá de peste e será consumida pela fome dentro de suas muralhas. Outra terça parte cairá a espada nos seus arredores.
e a outra terça parte espalharei aos 4 ventos e irei atrás dela com a espada na mão. No livro de Flávio Josefo, um contemporâneo daqueles dias, ele falou que durante o cerco, era quando algum israelita tentava fugir pulando os muros, era capturado pelo exército romano, diz que eram crucificados cerca de 500 pessoas por dia do lado externo de Jerusalém. Foram mortos cerca de 1 milhão levado como escravo e outro 1 milhão ficou para passar pelo batismo de fogo dentro de Jerusalém. Assim disse o Flávio Josefo. 13. Assim se cumprirá a minha ira. Eu vou te mostrar o que Jesus falou sobre essa ira. Vou te mostrar onde está em Apocalipse quando se cumpriu essa ira. Tá bom? Assim se cumprirá a minha ira, satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei motivado pelo meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Deixa eu colocar isso aqui na Bíblia Sefer, na Bíblia hebraica, para mudar o nome do Senhor, para deixar, porque tem pessoas que falam que Senhor é Baal. Deixa eu colocar aqui, ó, Bíblia Sefer, que eu quero ler esse versículo aqui na Bíblia Sefer, hebraica Sefer. Versículo 13, assim se apaziguará minha ira, se satisfará minha indignação e ficarei satisfeito, e saberão que eu, o Eterno, tenho zelado por minha lei, fazendo recair minha fúria sobre eles. Tá vendo? Volto aqui na Nova Almeida Atualizada e no versículo 14, Jerusalém, farei de você uma desolação e objeto de deboche entre as nações que estão ao seu redor, à vista de todos os que passarem. 15. Assim, você será objeto de deboche e de zombaria, um exemplo de castigo e um motivo de espanto às nações que estão ao seu redor, quando eu executar em você juízos com ira e indignação, em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. 16. Quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, flechas destruidoras que eu enviarei para destruir vocês. Então aumentarei a fome entre vocês e lhes cortarei o suprimento de pão. Tá vendo? Dentro de Jerusalém, as aflições seriam terríveis. Disse ele, disse Joel, disse Daniel, que as aflições daquele dia, as angústias daqueles dias, diz que nunca haviam ocorrido e jamais, nem quando Nabucodonosor cercou a primeira Jerusalém, quando foi destruído o primeiro templo, foi em Samaria, foi tão terrível, foi tão, como que fala? Afligido, tão difícil como foi no ano 70 durante o juízo, quando Jesus falou. Quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, flechas destruidoras que eu enviarei para destruir vocês, então aumentarei a fome de vocês e lhes cortarei o suprimento de pão, nem água nem pão. Eles chegavam ao ponto de beber sangue para tentar saciar a sua sede. 17. Enviarei sobre vocês a fome e animais que os deixarão sem filhos, a peste e o derramamento de sangue passarão por você, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Então, para que Jesus volte novamente, como essa maldita, mentirosa religião fica aí anunciando há séculos, como Constantino, aquele ignorante, não soube disso, como que Lutero não soube disso, como que Armínios Jacobos não soube disso, como que João Calvino não soube disso, como que esses bispos do dedinho, do chapelão não sabe disso, como que o reverendo Cuscuz com Pimenta Malagueta não sabe disso, como que aquele que fica lá no Vaticano não sabe disso, porque são cães, são mentirosos, são enganadores, são mercenários, vivem da lã, enganando, e eles não fazem o mínimo de interesse de buscar isso aqui. Está na profecia. Aí vem outro perturbado no comentário e vai colocar assim, não, mas isso foi em Samaria, quando Nabucodonosor... Ei, ali foi a primeira vez. Jesus falou disso aqui. Veja, Jesus disse que esses dias seria de cumprir a ira de Deus. Lucas 21, do 20 ao 24, que é o capítulo 24 de Mateus, Lucas 21 e Marcos 13 são capítulos escatológicos que mostram, que falam as coisas que precederiam até a volta dele, e que se deu no ano 70, quando ele voltou como juiz e julgou os israelitas, para se cumprir a ira, a indignação de Deus. Veja, Lucas 21, 20,
sobre o cerco de Jerusalém. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próximo a sua devastação. Eu não li, mas se você quiser depois com o tempo, pega Ezequiel, eu li Ezequiel do capítulo 5, do versículo 5, leia inteiro Ezequiel capítulo 4 e capítulo 5, emenda, porque se eu fosse fazer aqui ia ficar 2 horas de vídeo. Então você lê o Ezequiel capítulo 4 inteiro e já emenda no capítulo 5 e lê os 2 capítulos que fala do cerco, que fala das coisas que Deus, no capítulo 4, versículo 15, 16 ali, está falando que Deus iria colocar esterco de vaca seco, seria o carvão, seria o tipo de madeira que eles teriam para queimar, para assar os pães. De tão terrível. Ele falou que não deixaria excremento humano, mas ele ia deixar esterco de vaca. Leia lá. Leia todo o capítulo 4 e o capítulo 5 de Ezequiel, você vê que coisa fora de série. Tudo aquela profecia foi para o ano 70, foi para o dia do Senhor que chegou. João lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, eu fui arrebatado no dia do Senhor. Aí esses cães, esses lobos, esses metidos doutores, colocam no rodapé que o dia do Senhor ali foi sábado ou domingo. Ah, para! Então Jesus falou sobre isso aqui, e lá em Ezequiel 4 e 5 fala sobre o cerco, que eu não li todo, mas fala que foi cercado. Jesus falou aqui, ó, quando porém vocês virem Jerusalém sitiada, o que é sitiada? Cercada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Versículo 21, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela. E os que estiverem no campus, não entrem na cidade. Ei, não é São Paulo, não é Nova York, não é Amsterdã. Não. Isso aqui foi dentro de Jerusalém. 22. Porque esses dias são de vingança. Nós não lemos agora? Em Ezequiel 5, do 5 ao 17, não está lá que aqueles dias seriam dia de vingança? Jesus disse aqui, ó, então Jesus disse que quando Jerusalém fosse sitiada e foi cercada, o dia do Senhor se deu 3 anos e meio, do ano 66 à metade do ano 70, 3 anos e meio, metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias e 42 meses, deu-se o cerco a Jerusalém. Só que, se eu não me engano, começou a Primeira Guerra, aí eu não sei que ano foi que o general Tito cercou. Eu sei que passou de um ano de cerco. Então Jesus falou aqui, quando Jerusalém estivesse sitiada, cercada de exército, que foi o exército romano, aí fala no versículo 22, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo. Ei, tudo. Para se cumprir tudo o que está escrito. Não sobrou nada para a religião. Versículo 23, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, contra aquele povo. O pastor cuscuz com mandioca frita. Não é essa geração. Olha aqui, respeite a época, você, seu fanático. Você, seu estudante de teologia, seu professor de teologia, seu mentiroso, seu cão guloso, seu lobo voraz. Ai das que estiverem grávidas, porque elas iriam comer o próprio filho. Está lá em Deuteronômio, nas maldições, capítulo 28, do versículo 45, 50 em diante. Leia lá. Aí eles falam, não, mas aquilo aconteceu em Samaria. Justamente a primeira vez e a segunda vez foi no ano 70, porque em Eclesiastes capítulo 1, do versículo 1 em diante, o sábio falou que não há nada novo debaixo na terra, não há nada novo nesse ambiente, nesse céu, porque quando você fala assim, isso é novo, lá atrás já aconteceu. 1918 a primeira pandemia, 2020 a segunda pandemia, Primeira Guerra, a novidade, veio a Segunda Guerra. E assim é. O circuito da água. Leia lá Eclesiastes capítulo 1. Ai das que estiverem grávidas naqueles dias, porque haverá grande aflição e ira contra esse povo. A ira, a indignação do Criador, do Eterno de Elohim, foi contra aquela geração. Lucas 11, Jesus falou, esta geração pagará as contas. Será cobrada as contas dessa geração. Lucas 11, lá no finalzinho. Mateus 23, no final. Essa geração será responsabilizada pela morte de Abel até Zacarias. E você vem falar que Jesus vai voltar ainda? Para de ser menino! 24, cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Exatamente como nós lemos lá
do versículo 5 ao 17 de Ezequiel 5, e até os templos dos gentios se completam, Jerusalém será pisada por eles. Não é São Paulo, não é Buenos Aires, não é Fortaleza, não é Porto Alegre, não é São Paulo, não, Curitiba, não. Ei, Jerusalém. Quem pisou, os gentios que pisaram foi o exército romano. Vocês não sabem nada, seus teólogos, seus mentirosos, seus cães. Vocês não sabem nada. Vocês estão cegos, vocês são cegos. O Criador, o Eterno, não permite que vocês enxerguem, porque vocês são ladrões, são mercenários, são enganadores. Ei, são ladrões mercenários, mentirosos. Está escrito. E outra coisa aqui, ei, olha como se entende Apocalipse. Então, aqui falou que seria ira, indignação, não foi isso? Vamos lá, quando se cumpriu isso? Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 7. Veja, no sexto selo, quando foi aberto, vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto e o sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. Essa lua que ficou vermelha foram os judeus, que os israelitas eram a figura de lua. As estrelas do céu caíram sobre a terra. 13. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos de seu lugar. 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. 16. E disseram, presta atenção aqui que eu vou te mostrar que Jesus falou isso em Lucas. E disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia, ó mentiroso, ó professor de teologia mentiroso, ó bispo mentiroso, pastor mentiroso, ladrão safado, que fica falando que Jesus vai voltar, ó que a profecia se cumpriu, as palavras de Jesus estão aqui, preste atenção nesse versículo 17, porque chegou, não chegará, ainda chegará não, ei, futurista, enganador, comedor de ovo frito com pão seco, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? João estava em espírito no dia do Senhor, o dia do Senhor foi o dia do juízo. E ele disse aqui no versículo 10, porque chegou o dia da ira deles. No versículo 16, e disseram aos montes, aos rochedos, caiam sobre nós. Quando Jesus falou isso, veja, Lucas 23, 26 ao 31. E enquanto o conduziam, eles o agarraram. Jesus estava carregando a cruz na estrada lá, rumo ao Calvário. Agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. 27. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, para aquelas mulheres que estavam chorando, disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram, porque dentro de Jerusalém, aquelas que davam à luz iam comer os seus filhos. E assim está escrito, Lamentações 2:2, está em Lamentações 4, está em Deuteronômio 28, do 45 para frente, porque virão dias em que se dirá bem-aventurados as estéreis que não geraram nenhuma coisa. Aqui o que Jesus falou no 30? Nesses dias dirão aos montes, isso aqui foi falado no ano 30 ou ano 33, nesses dias dirão aos montes, caiam em cima de nós e as colinas cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Ele tinha a seiva, ele estava ali, ele tinha vida, ele era o espírito, dava vida. Quando ele saísse, quando ele fosse assunto ao céu, aquela Jerusalém ficaria sem o néctar, ficaria sem o cerne, ficaria seca. Então essa profecia, o que ele falou aqui, foi exatamente o que falou lá em Apocalipse capítulo 16, capítulo 6, versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado
no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia. E aí? Por isso que o tema foi esse. A ira de Deus foi contra Jerusalém, não contra outras nações, porque a teologia não entendeu isso. Então você, meu amado irmão e minha amada irmã, se agarre na sã doutrina, se agarre no Espírito da graça, se agarre em quem está na sua mente, no seu entendimento, que é o próprio Criador. Se agarre em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6, leia, pegue aqueles versículos e cole na sua geladeira, cole na sua porta, porque tudo se realizou. A nova Jerusalém espiritual, o tabernáculo espiritual do Criador está aí no seu espírito, e ele está aqui, ele está nesse espírito, ele está... Essa carne não, porque essa carne é defeituosa, mas ele está em nosso espírito, ele está aí no seu espírito. Deixe esses cães rosnarem, deixe esses lobos uivarem, deixa que a carruagem dos eleitos, dos filhos passe e os cães ladram. As raposas uivam, mugem, sei lá o que a raposa faz. Essas raposas felpudas, cheias de títulos de anéis, que não sabe fazer o óculos, não sei o quê. Bem, então eu deixo essa mensagem com você. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A minha pergunta para você, é difícil entender isso? É preciso fazer uma exegese, uma hermenêutica? É preciso preparar uma homilia toda especial para passar uma revelação dessa? Uma profecia já cumprida dessa? Claro que não, sem interesse nenhum. Amém? Se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau!